Árvore da vida. Onde está agora o propósito original? Vida, imortalidade e comunhão. Quando Gênesis descreve o Jardim do Éden, o faz com o entusiasmo de um poeta que contempla a obra-prima recém-saída das mãos de Deus. No centro, como epicentro de toda beleza e reflexo do caráter divino, ergue-se a árvore da vida. Sua presença revela que o plano inicial do Criador não era que a humanidade passasse por ciclos de decadência e morte, mas que vivesse em constante renovação espiritual e física, sustentada pela seiva inesgotável de sua comunhão. Comer de seu fruto significava participar de forma tangível da própria eternidade. Cada mordida renovaria a vitalidade, como se a fonte da juventude brotasse de seus galhos. Mas essa árvore não era um amuleto mágico. Sua eficácia dependia de obediência e confiança perfeitas em Deus. Viver eternamente em pecado teria condenado a imortalidade a se tornar um pesadelo sem esperança. Por isso, após a queda, o Senhor, num gesto paradoxal de misericórdia, posicionou querubins, empunhando uma espada flamejante para proteger o caminho de volta. Ao selar o acesso, Deus contivera a propagação eterna do pecado e abriu em seu lugar uma trilha de redenção que culminaria na cruz. A espada flamejante nos lembra da santidade divina diante da rebeldia humana, mas também anuncia que a porta não permanecerá fechada para sempre. Ela se reabrirá quando um mediador digno satisfizer as exigências da justiça divina. Desde aquela primeira perda, acende-se uma esperança. Se a comunhão for restaurada, o caminho de volta ao jardim poderá novamente se desobstruir. Cada genealogia, sacrifício, pacto e profecia ecoa essa promessa, pulsando sob a superfície de toda a narrativa bíblica. E você, leitor, deseja recuperar essa comunhão? Escreva nos comentários: desejo a vida que só Deus dá. E lembre-se de que cada ato de obediência hoje planta uma semente do Éden em sua alma. Um jardim elevado. Mudança invisível do Éden. Depois da expulsão, o texto sagrado permanece emudecido sobre o destino do jardim. No entanto, profecias e tradições posteriores sugerem que o Éden não foi destruído, mas transferido para uma dimensão inacessível ao olhar humano caído. Em Ezequiel 28, a descrição de Tiro evoca pedras de fogo e querubins guardiões, insinuações de que o paraíso ainda existe em um plano supraterreno. Em Ezequiel 31, reis orgulhosos são comparados a cedros do Éden, que ao serem julgados foram lançados ao Seol, indicando que o jardim serve de referência ainda viva no mundo espiritual. A literatura intertestamentária aprofunda essa ideia. O livro de Enoque menciona o Jardim da Justiça, nas montanhas do Oriente, habitado pelo justo até o dia do juízo. O Apocalipse de Moisés descreve como Deus eleva o Éden ao terceiro céu após a queda. No Talmude, os rabinos distinguem entre o Gan Éden terrestre, desaparecido da geografia visível, e o Gan Éden celestial, onde as almas dos justos aguardam entre mirras e rios de leite. Essas visões convergem com as palavras de Jesus ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. O termo usado não é céu em sentido genérico, mas jardim fechado, existente dentro do domínio celestial. Refletir sobre essas pistas, entendemos que a árvore da vida não jaz murcha sob sedimentos, mas foi preservada além da corrupção, num campo que transcende coordenadas terrenas. Isso não é mito evasivo, mas testemunho de que a realidade espiritual possui níveis que nossos olhos não captam. Se você crê que o Éden permanece vivo na soberania de Deus, escreva: o paraíso permanece
e fortaleça sua fé, sabendo que toda perda terrena é transitória, pois o essencial está guardado nos céus. Presságios proféticos, sabedoria, cura e promessa de restauração. Entre Gênesis e Apocalipse, a árvore da vida ressurge em metáforas que mantêm acesa a esperança. Em Provérbios aparece 4 vezes. A sabedoria, 3:18, a língua suave, 15:4, o cumprimento de um desejo, 13:12, e a colheita justa, 11:30, são descritos como árvore de vida. Cada menção é um sinal divino. Viver segundo a sabedoria é saborear antecipadamente o fruto eterno. Assim, toda vez que você escolhe a verdade em vez da mentira, a humildade em vez do orgulho, alcança com fé uma ramificação oculta do Éden. Os profetas maiores acrescentam cores a esse quadro. Isaías 55 convida os que não têm dinheiro a beber vinho e leite sem preço, eco do rio que regava o jardim original. Jeremias 17 compara o justo a uma árvore plantada junto a águas correntes que não teme quando chega o calor. A fidelidade divina continua molhando suas raízes. Mas é Ezequiel 47 quem apresenta a visão mais nítida. Do umbral do templo sai um rio cujo jorro se aprofunda, e em suas margens crescem árvores cujas folhas curam e cujos frutos são constantes. Mesmo no exílio, o profeta ouve Deus prometer que seu santuário voltará a ser fonte de vida cósmica, um Éden restaurado a curar as nações. Cada uma dessas visões aponta para um padrão. Deus não abandonou seu projeto original. Ele o aloja sob metáforas e promessas até o dia da completa restauração. E cada ato de obediência seu hoje é um broto desse verde futuro crescendo no presente. Se você anseia por essa cura, comente. Preciso das folhas que curam. E compartilhe esta mensagem para que outros aflitos encontrem nova esperança. Apocalipse, o jardim revelado na Nova Jerusalém. Quando o apóstolo João é arrebatado em espírito, não vê simples campos, mas a Nova Jerusalém descendo do céu, resplandecente como jaspe. Ali não há templo, pois o Senhor e o Cordeiro são o próprio santuário. De seu trono flui um rio de água viva, límpida como cristal, que percorre a rua principal. E, de ambos os lados do rio, ressurge a árvore da vida. Apocalipse 22:2. O texto grego sugere uma copa que abraça ambas as margens, talvez com um único tronco cujos galhos se estendem amplamente ou com raízes que envolvem o curso d'água. Seus frutos não surgem uma vez por ano, mas mês a mês, num ciclo de abundância que desafia a fragilidade da criação decaída. 12 frutos para 12 meses, 12 tribos e 12 apóstolos. Uma perfeição numérica que aponta para a plenitude eterna. Suas folhas, bem longe de caírem secas, são remédio perene para as nações. O Éden limitado agora se funde à capital do reino eterno e universal. Antes dessa cena, Jesus promete ao vencedor da igreja em Éfeso o direito de comer do fruto daquela árvore. Apocalipse 2:7. A espada flamígera que guardava o acesso dá lugar à chama da fé perseverante. O acesso não está mais proibido, mas garantido como herança. Não haverá mais noite, morte ou maldição, pois o trono de Deus ilumina tudo. Diante dessa esperança, como ainda apegar-se a tesouros que se corroem? Deixe um testemunho de sua expectativa escrevendo: como vencedor, espero o fruto eterno. E incentive outros a manterem seus olhos na esperança que jamais se desfaz. Acesso. Agora, Cristo, a vida que flui em nós. Embora a manifestação completa da árvore da vida esteja reservada para a consumação dos tempos, a Escritura ensina que sua essência já nos foi concedida em Jesus. Ele se apresenta como a videira verdadeira, João 15, e como Filho de Deus é poder e sabedoria de Deus.
1 Coríntios 1, 24. Sua cruz, aquele madeiro infame, transformou-se no tronco que injerta morte em vida. Ao crer, somos enxertados nessa vide viva. A seiva do Espírito percorre nossos vasos espirituais, gerando frutos que permanecem. As práticas espirituais funcionam como ramos que se enraizam nessa videira eterna. A oração constante é beber do rio, o estudo bíblico, mastigar as folhas que curam, a comunhão, partilhar dos frutos de cada estação. Até a ceia do Senhor antecipa o banquete edênico. Ao tomar pão e vinho, participamos simbolicamente do fruto que saborearemos plenamente. Enquanto aguardamos, cada ato de justiça e bondade é uma semente lançada à espera da primavera cósmica. Isso significa que não nos contentamos com a espera passiva. Quando perdoamos, desativamos espadas de ressentimento. Quando servimos, fazemos florescer a fé alheia. Quando evangelizamos, convidamos outros a percorrer a Avenida de Ouro antes mesmo de pisarem nela com o corpo glorificado. Você está pronto para esse chamado? Comente agora: cultivo o Éden em minha vida, e una-se a uma comunidade que expande o jardim aos lugares áridos do mundo. Conclusão: a jornada que serpenteia do Éden até a Nova Jerusalém não é um caminho linear de perda e conformismo, mas uma epopeia de esperança inscrita nas pedras do tempo. No princípio, o ser humano estendeu a mão ao fruto vedado e perdeu o acesso ao fruto da eternidade. Todavia, o Deus que empunhou a espada flamejante o fez para preservar a possibilidade de retorno, não para condená-lo ao exílio eterno. Desde então, cada genealogia, cada sacrifício, cada profecia soou como um chamado a regressar à comunhão perdida. Os patriarcas e profetas vislumbraram entre sonhos e visões o Éden oculto. Provérbios murmurou sobre a sabedoria como um broto do árvore da vida. Ezequiel viu as águas do templo transbordarem. O ladrão na cruz ouviu a promessa de caminhar naquele jardim. Finalmente, o apóstolo João testemunhou a Nova Jerusalém, a árvore que abraça as margens do rio cristalino e nutre toda a criação redimida. Agora, feche os olhos e imagine-se caminhando por aquela rua de ouro, sentindo a brisa que traz o perfume das flores eternas. Cada passo é possível porque Jesus, a videira viva, foi traspassado, motivo pelo qual o madeiro se tornou ponte entre a morte e a vida. Ele próprio é a semente que morreu para que o antigo tronco florescesse em uma videira universal. Você não precisa esperar passivamente. Ao ler a palavra, é como se arrancasse uma folha curativa para sua alma. Ao obedecer por amor, é como se degustasse o fruto prometido. Ao perdoar ou servir, o rio da vida começa a fluir dentro de você, regando o deserto que o cerca. Assim, o jardim futuro invade discretamente sua rotina, na mesa com a família, no trabalho, na escola, no café com um amigo em dor. Portanto, persista. Caminhe mesmo quando tudo parecer árido. O jardim de Deus não conhece estações inferiores. O inimigo sussurra que tudo acabará em cinzas, mas a palavra promete um banquete sem fim. A espada flamejante já foi substituída pelo fogo da fé. A porta está aberta, o convite está firmado. Jesus te chama a desfrutar hoje mesmo de antecipações do Éden, enquanto aguardamos juntas a consumação gloriosa. Se esse sonho pulsa em você, deixe nos comentários: minha esperança está no jardim de Deus. Ao fazê-lo, você publica seu anseio e se une a uma fraternidade de jardineiros espirituais. Suscreva-se para que nenhum sopro de verdade se perca na tormenta digital e compartilhe este vídeo com quem precisa ser lembrado de que, apesar das ruínas terrenas, o paraíso aguarda sob a mão compassiva do Criador. Agora, permita que a música final penetre seu ser. Não pause o vídeo ainda. Mergulhe no silêncio harmonioso e ofereça a Deus sua gratidão por esta revelação. Sinta o toque do Espírito Santo confirmando que você já colhe frutos de comunhão e vida. E quando a melodia se encerrar,
Siga adiante confiante, lembrando-se de que a história não termina em exílio, mas em um banquete onde comeremos do fruto eterno juntos. Amém.